Tiago, boa noite. Eu queria que você falasse para a gente um pouco da estratégia que você tentou adotar no jogo, né? E pareceu que enquanto o time teve, eu vou usar a expressão pernas, porque pareceu que alguns jogadores acabaram sentindo um pouco de desgaste de acúmulo de jogos anteriores também. Estava dando certo, né? E você até ia arriscar a cartada com o Elias e acabou surgindo o gol. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e se realmente esse desgaste acabou prejudicando o que você tinha montado para o jogo. Obrigado. Boa noite, André. Realmente foi um jogo muito desgastante pela intensidade e a forma que o Fortaleza joga. Nós fizemos uma análise em cima da equipe deles e identificamos que era um time que jogava muito baseado na saída de 3 zagueiros. O número de passes que os 3 zagueiros trocam por jogo é muito alto. Então, em cima dessa estratégia, para a gente poder marcar um pouco mais em cima, como nós fizemos no primeiro tempo, criamos a estratégia de ter 2 atacantes com velocidade e com uma capacidade física para poder fazer essa pressão. E colocamos 2 alas para exatamente bater ala com ala, porque um ponto muito forte também deles é o Pikachu, que foi um dos autores do gol, e o Crispim também, que tem um poder de flutuar por dentro, jogar aberto. Então, fizemos um bom primeiro tempo, tivemos mais finalização no gol durante o primeiro tempo, tivemos também mais posse de bola no campo de ataque. Eu acho que a gente conseguiu colocar um pouco da nossa proposta, que é ter a posse, que é controlar, só que jogar aqui é muito difícil. A torcida deles, no segundo tempo, trabalhou junto, fez o seu papel, e naturalmente, pelo calor que é aqui muito abafado, um clima muito diferente do Rio Grande do Sul, isso também acaba prejudicando um pouco a nossa adaptação para jogar num dia como hoje aqui. Talvez seja um dos estádios, um dos lugares com clima mais pesado nessa questão de temperatura. Isso com certeza é um fator determinante para o Fortaleza ter tido no segundo tempo esse volume, né? Então, junto com a torcida, que eles estavam precisando vencer, acredito que nós tivemos ali um bom controle da partida ali em algum momento do segundo tempo, logo antes das trocas, e aí depois a gente começou a descer um pouco a nossa linha, nossas transições acabamos não conseguindo chegar tão bem na zona de definição, mas acredito que o time se dedicou muito, os atletas correram muito, agora é a gente voltar a pensar em vencer em casa, foi o que eu falei para eles hoje, temos que voltar a vencer dentro de casa, que é muito importante. Thiago, claro que a gente sabe que taticamente tu não tiveste muito tempo de fazer alguma coisa, porque tu chegaste em Fortaleza na segunda-feira à noite e treinou na terça-feira para jogar na quarta. E aí eu te pergunto, na questão anímica, o que tu fizeste antes do jogo e agora, principalmente depois do jogo, essa frase que tu disseste agora, que tem que voltar a vencer. Tu vê o Grêmio animicamente com condições, e agora também com a saída de um vice-presidente, tu vê com condições de buscar esses resultados que vão salvar o Grêmio? Com toda certeza. Nosso grupo fica chateado como qualquer grupo competitivo que é com derrota pela situação que nós estamos, mas o ambiente dentro do vestiário e ontem no nosso treinamento é um ambiente de todo mundo muito concentrado, faca no dente, como a gente fala no Rio Grande do Sul, e principalmente com muita disposição para reverter esse momento. Então, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, junto com a comissão técnica, fizemos uma reunião, conversei individualmente com muitos jogadores, e a gente estava muito confiante para o jogo. Acho que o jogo teve 2 tempos um pouco distintos, o Grêmio melhor no primeiro tempo, e o Fortaleza um pouco melhor no segundo. A gente, infelizmente, não conseguiu aproveitar tão bem as nossas oportunidades. O Fortaleza teve um pouco mais de êxito hoje, mas, acima de tudo, o grupo está muito confiante. A gente sabe que tem que fazer 50% de aproveitamento, pelo menos, e isso é um aproveitamento extremamente considerável para a gente fazer. Eu acredito que hoje a gente estava com muitos desfalques também, o Fortaleza completo, isso também pesa, claro, a gente precisa hoje, nesse momento que nós estamos, ter todas as nossas forças, e isso também pesou um pouquinho. Thiago, você recuperou alguns nomes para a equipe titular do Grêmio nessa noite, o Jean-Pierre e o Darlan, eram atletas que não estavam recebendo oportunidades no time titular e hoje você escalou eles diante do Fortaleza.
também deu espaço para Everton Cardoso no segundo tempo. No que se baseou essas escolhas e como foi a conversa com esses jogadores, já que eles andavam um pouco de lado, pelo menos nos últimos tempos? Bom, são jogadores que eu conheço, né? Principalmente Darlan e Jean, trabalhei muitos anos com eles, então são jogadores que têm uma capacidade de construção de jogo, e hoje a minha ideia, junto com a comissão técnica e os atletas, era exatamente propor um pouco mais o jogo, ter um jogo de posse de bola, né? E o Jean é muito bom nisso, o Darlan também, são jogadores de construção, e nós conseguimos isso, como eu falei nos números, até fortalece essa nossa ideia. Acredito que principalmente no primeiro tempo, pelo nosso volume no ataque, mais finalização que o adversário, nós durante um bom tempo do jogo conseguimos alcançar esse objetivo, de ter um controle por zona central do campo. O Everton é um jogador, quando o Alisson cansou, deu uma abafada, era um jogador taticamente muito inteligente para fazer a função, porque o Tinga, que joga de zagueiro, ele é um lateral de origem. Então nós precisávamos ter um jogador taticamente muito bem conectado com o sistema tático, porque o Tinga ia entrar dentro do campo, ia construir, ia chegar às vezes até no fundo como lateral, e o Everton entrou muito bem, conseguiu nos ajudar nesse sentido. Claro que a gente, como eu falei, a gente acabou cedendo um pouco mais no segundo tempo, não conseguiu ali ter aquele acerto no primeiro passe e no último passe no segundo tempo, isso acabou atrapalhando um pouco também. Thiago, boa noite. Duas questões. Nós não conversamos com o elenco, com os jogadores, desde a saída do Filipão, e você chegou aí em São Paulo, depois foi para Fortaleza. Como que o elenco recebeu a saída do Filipão? E uma curiosidade, por que você não estava em São Paulo, já que você ficou em Porto Alegre, tanto que foi chamado aí às pressas para assumir o jogo no jogo de hoje? Só essas duas curiosidades, por favor, boa noite. Boa noite, César. Todos muito chateados, né? O professor Scolari, eu quero aqui publicamente agradecer esse período que eu tive com ele. É uma pessoa fantástica, um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, um dos mais vencedores, e que conseguiu colaborar muito, né? Pegou o Grêmio numa situação que estava muito mais complicada, conseguiu fazer uma evolução, e o grupo sente a saída de qualquer líder que, como ele era. Nós sabemos que faz parte do futebol esses momentos. E respondendo à tua segunda pergunta, a função do auxiliar permanente também é aplicar treinamento para os atletas que ficam em Porto Alegre. Isso é muito importante para deixar todo mundo bem preparado, bem condicionado. Então é natural o auxiliar da casa ficar para exatamente trabalhar com esses jogadores, para poder fazer alguns treinamentos integrados com a categoria de transição, que é o que a gente busca fazer nesses períodos que a equipe está viajando e que eu, como auxiliar, ficava em Porto Alegre. E assim que aconteceu essa mudança, naturalmente eu entrei no avião e vim para cá. Thiago, uma boa noite. Você faz parte do contexto do futebol profissional do Grêmio ali desde julho, né, quando foi anunciado como auxiliar técnico permanente. Então você acompanhou todo o trabalho do Filipão, conhece o ambiente do Grêmio. Eu queria te perguntar o que está acontecendo com alguns jogadores que volta e meia tem um desempenho que a gente não espera, né? Como hoje, por exemplo, acabou tendo aquela falha pelo lado esquerdo ali que acabou dando espaço do Pikachu. E também queria te questionar, por favor, sei que talvez não seja o mais indicado, mas a direção já te passou, se você segue comandando na próxima semana, já te deu algum prazo de como é que vai ser o seu trabalho? Obrigado. Olha, primeiro, eu não gosto de falar de falhas individuais, de individualizar erro de um ou de outro jogador, até porque eu acho que a gente acertou muito mais que errou. Nós tivemos, assim, bons momentos na partida. Claro que o adversário também tem um poder de ataque, tem um poder de construção, isso tudo é mérito do adversário. Às vezes a gente fica tentando identificar, e faz parte, às vezes, a torcida, a imprensa, até nós, às vezes, tenta identificar demais o erro, só que não olha para o adversário, para o que o adversário produziu, do que o adversário teve mérito. Então, nós temos uma equipe aí que talvez seja a revelação do campeonato, muito bem treinada, muito bem preparada, e hoje nós tínhamos muitos desfalques, tudo isso pesou, então acredito que a gente ainda tem muito a evoluir, tem treino para fazer, vamos focar nesse jogo do Juventude, e eu agora estou fazendo o meu papel como treinador interino, estou aqui para ajudar enquanto a direção achar necessário, e vou continuar fazendo o trabalho como sempre fiz.
Só, Thiago, antes de avançar, a diretoria, então, ela não chegou a te dizer, ó, vai trabalhar até o jogo contra o Juventude, só disse continua a tua programação até uma segunda ordem. Exatamente, não conversamos nada sobre isso. Eu estou seguindo o meu trabalho, sou treinador interino, vou chegar em Porto Alegre, vou começar a desenvolver o planejamento do jogo do Juventude, vamos viver dia a dia, jogo a jogo, como a gente tem que fazer. Beleza, obrigado. O Grêmio fez mudanças nos jogos recentes, nessa sequência de 5 partidas, né? Seja em nomes, seja em formações, incluindo agora esse jogo que tu fez. Mesmo com mudança de estratégia de nomes, o time não consegue entregar, ou entrega parte disso. E aí entra numa outra parte que eu te peço um relato. O mental do Grêmio, não no vestiário, mas no jogo, vocês conseguem identificar que o momento, a pressão, afeta também o mental, que o time chega, e aí quando sofre uma pressão, ou quando leva um gol, como se o disjuntor desligasse, o mental também está muito afetado por esse momento? Jeremias, eu acredito que não. Se eu achasse que sim, eu não teria problema nenhum de falar. Mas eu, sinceramente, eu acho que a gente não tem nenhuma dificuldade mental dentro das partidas. A pressão é grande, mas o nosso grupo é um grupo muito experiente. São jogadores que têm uma história dentro do futebol e que sabem lidar com essa pressão. E nós tivemos momentos bons dentro da partida, nós tivemos os últimos jogos em casa com o professor escolar e uma pressão em busca do gol, e futebol são detalhes, às vezes a bola bate na trave e sai, ela bate na trave e entra, e a gente, infelizmente, nesses últimos jogos, nós não tivemos, podemos falar até que não tivemos tanta precisão, mas também podemos falar que faltou um pouco de sorte em alguns momentos, finalizações que a bola desvia e sai, e do adversário desvia e entra. O que foi o gol do Santos no último jogo? A bola ia sair quase na bandeirinha de escanteio, ela bate num jogador e entra no gol. Então isso é incontrolável no jogo de futebol, né? Eu acredito muito que nós trabalhando e tendo tranquilidade, como nós estamos tentando passar para os atletas, naturalmente essas coisas vão mudar, né? Então eu acredito muito nisso. Thiago, eu queria te perguntar sobre o formato de jogo do Grêmio, né? A gente viu que hoje o Grêmio propôs o jogo, tu já falou isso, foi um entendimento de vocês. Circulou também bastante. Me ouve? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá Pode bem. falar. Circulou bastante também na imprensa uma questão de insatisfação dos próprios jogadores, com o Grêmio jogando um pouco mais recuado, e deu para ver que hoje os jogadores do Grêmio, pelo menos no primeiro tempo, estavam realmente mais à vontade em campo, né? Independente da vinda de um outro treinador, né, que parece que é uma coisa latente, já que o Herman disse para a gente que vem aí uma nova comissão técnica. Tu achas que o Grêmio precisa manter esse formato de jogo, já que o Grêmio tem um DNA e está acostumado a jogar dessa forma há muito tempo? Bom, primeiro que às vezes as coisas tomam proporções em redes sociais e aí isso fica incontrolável, porque é algo natural hoje, quando acontece algum comentário ou outro em rede social, e as coisas se tornam verdades. E em nenhum momento, nenhum jogador dentro do grupo questiona a forma de trabalhar. O que a gente tem é diálogo, assim como o Filipão tinha diálogo com os jogadores, eu também tenho. Então, quando eu penso uma estratégia para o jogo, naturalmente a gente troca informação com os atletas. E só porque daqui a pouco um atleta ou dois podem sugerir alguma situação diferente, isso não significa que eles estão contra o Thiago, estão contra o Filipão, estão contra a proposta. Eu acho que é muito importante a gente ouvir os jogadores. Às vezes eles estão dentro do vestiário, no intervalo do jogo, eles estão conversando entre eles e nós, como treinador, a gente fica ouvindo, porque tem muita coisa para colher nesse momento. Então, eu acho que se criou uma proporção em situações que não aconteciam, totalmente, eu acho que natural, porque, como eu falei, é um efeito da rede social, é um efeito hoje que acontece não só no futebol, mas até em política, em outros assuntos, e eu acredito muito que está todo mundo comprometido, esse grupo é muito profissional, nunca faltou vontade, nunca faltou determinação, e com certeza nós vamos trabalhar muito para sair dessa situação. Oi, Eduardo? O Grêmio perde hoje o Juan pelo terceiro cartão amarelo e ainda não se sabe se vai ter o retorno do Jeromel ou não. Tu já tem aí
Deus. Eduardo, pode repetir, por favor, a pergunta, porque cortou a tua pergunta na internet. Então, Eduardo, pelo que eu entendi da sua pergunta, a gente ainda vai agora perceber, sentir os jogadores como está a recuperação, perceber a questão do departamento médico, tem essa questão de suspensão. Chegando em Porto Alegre, vamos ver quais os atletas estão aptos para poder estar nesse planejamento do jogo. E desde já eu peço muito aí que a torcida nos ajude nesse momento. A gente tem que unir forças. Acredito que a torcida do Grêmio sempre esteve no lado do clube nos momentos bons e nos momentos ruins. E a gente tem tudo juntos com o torcedor para sair dessa situação. Obrigado e boa noite.